É difícil para um treinador ficar falando individualmente de jogadores, mas a função que o Arão vem cumprindo é uma função importante na equipe. É um jogador que ele dá uma sustentação ao nosso sistema defensivo e, ao mesmo tempo, ele se apresenta dentro da área, sendo mais um homem de apoio ao ataque. Eu acho que é um posicionamento importante. Ele vem tendo uma regularidade muito boa nessa maneira dele atuar, que ele já fazia isso, né, nas equipes anteriores e no próprio Flamengo, quando atuou com uma sequência e uma regularidade muito boa. Eu espero que ele mantenha isso. Titularidade é relativa, os jogadores é que vão buscando o seu espaço, vão ganhando condições e eu acho que tudo vai acontecendo de uma maneira natural. O treinador ele tem que tentar interferir o menos possível e deixar que as coisas aconteçam naturalmente, dando oportunidades a que todos estejam aí em condições de poderem participar, o que tem acontecido. No jogo com o Bahia entramos com 3 alterações, no jogo com o Corinthians 3 diferentes, agora outras 3, então eu acho que isso que é importante, todos se sentem que estão e que estarão e que poderão sim daqui a pouco brigarem por uma posição diretamente e cumprindo um papel muito importante à frente da nossa equipe. Boa noite, Dorival. Parabéns pela vitória. Você pegou o Flamengo num momento um pouco delicado, né? A torcida chateada com a eliminação na Copa do Brasil. E logo veio essa pressão de ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber para você como está sendo lidar com essa pressão. E o Diego voltando, o time se mantém ou você pretende encaixá-lo ele aí? Eu acho que é uma pressão natural que todas as equipes no Campeonato Brasileiro passam por um momento como esse. Quer seja uma pressão para que atinjamos uma pontuação próxima aos líderes do campeonato, quer seja uma pressão para que entremos em zona de Libertadores, que nos afastemos de uma zona de rebaixamento. Eu acho que a pressão ela trabalha frequentemente com o treinador em todo e qualquer campeonato, em toda e qualquer competição. Com relação ao Diego, ele ainda se encontra numa fase de transição, vamos ter calma, vamos analisá-lo ao longo da semana e estando com possibilidades, é natural que ele será integrado e é um jogador importante para a nossa equipe, mas tudo vai acontecer no momento adequado. Oi, Dorival, são 3 jogos e desses 3 jogos, as 2 últimas vitórias com o trabalho de você de uma semana para o jogo contra o Corinthians, né? Um pouquinho menos, e essa semana que você teve para o jogo hoje contra o Fluminense. E se vê em campo, pelo menos deu para perceber nesses 2 jogos, gols de bola parada, situações de jogo que claramente são trabalhadas durante o treinamento, e a questão do Uribe também, que você condicionou esse jogador a ser o seu camisa 9, e ele, pelo menos hoje, teve um desempenho para a camisa 9, né, de artilheiro, fez os 2 gols do jogo, e contra o Corinthians também participou muito bem. Eu queria saber se tudo isso aí pode se resumir aos trabalhos que você tem tendo durante a semana, porque a gente acompanha pouco o dia a dia, né, em termos de ver o trabalho. Mas se você pode nos falar um pouquinho, que é exatamente sobre isso. O tempo que você está tendo para trabalhar está fazendo diferença em campo. Eu acho que o tempo de trabalho ele tem sido fundamental. O tempo de recuperação, você vê que foram aí pelo menos 2 jogos e já o segundo tempo com o Bahia com muita qualidade e eu reputo essa melhora da equipe às qualidades dos jogadores. É lógico que existe uma participação do treinador, no sentido de uma exigência, né, de uma cobrança, de repetições, de trabalho. Isso é um fato natural. Agora, eu reputo muito as qualidades da equipe do Flamengo, as individualidades que estão começando a aparecer, tranquilidade para que um atleta como o Uribe, que vinha sendo aí disputado por muitas equipes do futebol brasileiro, e inclusive fora do nosso país, é um jogador de muito bom nível e que de repente é natural que numa mudança, numa transição, ele ainda leve um tempo, um período para uma adaptação. Agora é um jogador que eu tenho plena confiança. Eu não tenho dúvidas que ele possa vir a ser um grande atacante da nossa equipe.
já começa a mostrar isso, mas ainda pode mostrar muito mais, e é em cima dessa confiança que eu deixo que as coisas aconteçam de uma maneira natural, para que ele se encontre, ele encontre as suas melhores condições, já se sente muito mais confortável. Por quê? Porque também a bola chega. Eu acho que isso é um fato importante. As triangulações têm acontecido. Lógico que a insistência, as repetições, elas são fundamentais, são importantes, mas as qualidades da equipe é que prevalecem num momento como esse. E são jogadores inteligentes, que de repente, com uma movimentação, com uma percepção de um passe, possam estar colocando aí um companheiro em condições ou de uma definição ou de fazer um passe que resulte em gols. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita. Boa noite. Pela sua experiência e também pela sua passagem também aqui pelo Flamengo, você conhece bem a característica do Flamengo de jogar, e não de um time, sim do clube. E a crítica que era muito feita ao Flamengo, do Maurício Barbieri, era que um time que sabia ter posse de bola, dominar, mas não sabia, de certa forma, concluir e efetivamente conseguir os resultados. Nessas últimas 2 partidas, o Flamengo dominou, conseguiu ter várias oportunidades e converteu, tanto que venceu lá por 3-0 o Corinthians e vence agora em casa também por 3-0. E está demonstrando uma intensidade muito alta dentro de campo. Foi um pedido seu também para que o time demonstrasse essa alta intensidade durante os 90 minutos, até porque você não tem só uma equipe titular, você hoje tem um elenco com jogadores muito semelhantes, já que sai uma peça, pode entrar outra e o nível se manter. Eu estou tendo um tempo que o Maurício talvez não tenha tido, e isso é fundamental. Eu senti muita falta também desse tempo de trabalho na minha equipe anterior. E às vezes as pessoas não observam esses detalhes, que são fundamentais para nós, treinadores. Nós estamos sabendo aproveitar esse momento, é natural, intensificando o máximo possível esses trabalhos que vocês têm visto. Está existindo uma confiança um pouco maior, um crescimento desses atletas nas movimentações, nas infiltrações, nos posicionamentos. Eles estão percebendo algumas situações que às vezes podem evitar uma corrida mais longa para que possam fazer um caminho um pouco mais curto até o gol adversário. A equipe tem jogado com simplicidade. E o principal ponto, né? Eu acho que essa atmosfera criada pela torcida do Flamengo, né? A forma como a torcida abraça, a forma como a torcida incentiva, a forma como a torcida apoia, carrega esse time nas costas, é impressionante. E é essa comunhão que nós queremos que ela intensifique, que ela não só ela se mostre em determinados momentos, mas que ela se intensifique para que nos fortaleçamos ainda mais e possamos chegar um pouco mais forte nos momentos de definição que já começam, né? E já começaram a acontecer há algumas rodadas e que algumas equipes estão tentando aproveitar em momentos como esse para que possam estar um pouco mais próximas das equipes que lideram a competição. Eu acho que isso o Flamengo tem feito e muito em razão dessa participação, dessa confiança passada pelo torcedor, dessa atmosfera criada que faz com que nós estejamos cada dia mais fortes, sabendo naturalmente que a nossa distância ainda para as equipes da frente ainda continuam e permanecem, caso elas também façam os resultados na rodada. Boa noite, Dorival. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco sobre o Berrio. Ele era um jogador, peça fundamental no Flamengo do ano passado, teve a questão da lesão e agora ele vem sendo utilizado gradativamente, não vinha entrado tanto, a opção era mais pelo Marlos, pelo Geovânio. E aí eu queria que você falasse um pouco, hoje ele entrou, você colocou ele para jogar cerca de 15 minutos, você já pensa nele como uma arma para esse restante de temporada? Eu acho que sim, é uma arma. Você acho que definiu corretamente aquilo que aconteceu com o Berrio. A lesão, ela inibe, ela dificulta, ela faz com que o jogador demore, às vezes, um tempo um pouco maior. Na rodada passada, nós tínhamos 6 jogadores inscritos, nós podíamos contar com apenas 5. O Berrio foi o jogador que ficou fora. Nessa rodada, ele foi muito importante, inclusive na entrada, dando uma oxigenação nova aos setores, né, em que ele caía. Eu acho que é isso que nós queremos. Eu falei que no jogo com o Bahia 3 jogadores entraram outros 3 no jogo com o Corinthians e a equipe manteve a mesma postura, agora não foi diferente. Eu acho que é isso que nós queremos ver e que a equipe mantenha essa intensidade por um tempo maior. Construímos um grande resultado frente a uma equipe que exigiu bastante, mas o Flamengo soube como se posicionar, soube como jogar, soube como marcar. Ele teve a humildade de marcar,
para que pudesse, com posse de bola, ter as condições de poder criar como criou, e criou inúmeras chances. Dorival, boa noite. Pegando um pouco o gancho da pergunta do Renan, mas talvez sendo até um pouco mais objetivo, o time do Maurício ele tinha muita posse de bola, mas ele, quando chegava ali no chamado último terço do campo, ele cercava muito e ele demorava para tomar decisão. O seu time parece que tem uma tomada de decisão muito mais rápida, como falam, mais vertical. Fala um pouco da importância disso, de chegar e definir logo a jogada no ataque, e se passa muito também pela confiança, pela postura nesse sentido, muito mais uma questão de atitude do que até de tática, talvez, não sei se seria essa questão. E também, por falar em confiança, do Vitinho, que hoje é outro jogador, a postura dele também é outra, assim, a forma como ele recebe a bola e ele encara os adversários, seja um, seja dois, seja até três, como ele decide muito mais a jogada em si, seja para cruzar, como foi no gol, ou para chutar. Fala um pouco da postura, da atitude da equipe e do Vitinho em si. Olha, eu tive a felicidade de ter essas 2 semanas de trabalho, e para mim foram muito importantes. É natural que o trabalho de finalização, ou os trabalhos de finalizações e infiltrações, isso daí são bem planejados, bem programados, dentro daquilo que a gente percebia, que vocês mesmos apontavam, e que o próprio Maurício não teve o tempo suficiente para poder desenvolver esse tipo de trabalho, em razão da sequência de jogos que teve, e eu sei o quanto isso dificulta qualquer tipo de trabalho, você tentando intercalá-lo, ou intercalá-los com os jogos semanais, né, de domingos, quartas e domingos. Então, eu acho que nós tivemos essa oportunidade, foram importantes, corrigimos alguns posicionamentos que nós observamos aí, vendo alguns tapes, né, dos jogos do Flamengo, alguns vídeos, enfim, para que nós tivéssemos, sim, uma aproximação um pouco mais rápida. Os meias são fundamentais para que isso aconteça. No momento que as bolas cheguem nos meias, eles têm que estarem já mais preparados e não com os pés cravados e de costas para o gol adversário, como em alguns momentos observava-se. Então, eu acho que essa mudança, pequenos detalhes que modificaram um pouco as aproximações, as triangulações, isso vem acontecendo com uma frequência, com uma naturalidade um pouco maior, e felizmente as situações estão sendo criadas, e o que é principal, nós estamos chegando dentro da área adversária, ora com 3, na grande maioria das vezes com 4 ou 5 jogadores, o que tem sido muito importante.